E olha só, conversando conosco sobre as coisas que você precisa aceitar para ter sucesso no relacionamento. Incrível esse tema, hein? Eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna, no quadro Entre Nós, a nossa amiga a psicóloga Pamela Magalhães. Está no ar ao vivo, 8h35, virando agora no relógio, ao vivo, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, feito com o coração especialmente para você. Olha, foi viajar, voltou mais bonita, mais radiante. Pra onde você foi mesmo? Fui para Fernando de Noronha. Olha que chique. Nadei com os tubarões. É mesmo? Nossa, negócio lindo. Quem tiver oportunidade, Dá é um lugar medo? incrível. Ou se dá. Dá, né? Aliás, hoje no consultório eu estava falando sobre isso, né? É. Sobre o medo, da gente conseguir reconhecer o medo, enfrentar este medo, porque tem aquela história. Qual é mais forte? A vontade de fazer alguma coisa ou a paralisação do medo? Então é aí que você tem que pensar, você está em casa, quando você está nessa dúvida. Porque quem ganhar essa disputa vai fazer você estar naquele lugar. Então, quantas vezes a gente fica numa situação que o medo ganha, Fábio? Pois e aí você é. paralisa, você deixa de fazer Pois tantas coisas. Tcharam. Mas você ficou naquelas gaiolas ali, quando mergulha? Como é Na que é o verdade, negócio? assim, eu não fiz um mergulho mesmo. Eu fiquei de snorkel, né? Que a gente vai olhando. Por cima, Você olhando. tem uma ideia? Quando eu olhei a tartaruga... Gente, quando eu vi as tartaruguinhas ali... Até chorei, Fábio. Ah, que Nossa, bonito, é né? coisa linda. Brasil, assim, tem uma beleza A gente tem mais que conhecer, incrível que né? Nossa. Pois é. E Gente, boa noite, né? Desculpa, boa noite pra boa você noite. que tá aqui nos assistindo. Ó, eu quero que você participe da nossa conversa, 11 9503 3870, já está aparecendo aqui no pé do seu vídeo, então você envie pra gente mensagens, Isso. o WhatsApp está aqui e tá todo mundo aqui, ó, boa noite, amo você, Fábio, amo você, Pamela, Ah, que bom. Ó, Beijos, vai escrevendo beijos. perguntas, participações, comentários, né? Escrevam Isso, pra gente. por favor. Olha o tema, coisas que você precisa aceitar Isso. para ter sucesso no relacionamento. Eu já começo perguntando, Vamos. as pessoas se apaixonam e depois querem mudar o Ixi, Maria, parceiro? eu falo que isso é uma coisa interessantíssima, né, Né? Fábio? Porque a gente Pois se é. apaixona por aquela pessoa que tem aquela característica específica. Então, por exemplo, se apaixona por uma pessoa que é super extrovertida, que chega na festa, fala com todo mundo, é super sociável, tem a piada na ponta da língua, né? Todo mundo adora tal. Aí começa a se relacionar, o relacionamento começa a ficar estável, você começa a gostar bastante daquela pessoa, e aí começa a existir aquele medinho de perder e aquele sentimento de posse. E aí você começa a se incomodar justamente por aquilo que te fez cativar. Aí você começa assim, nossa, mas precisa ser desse jeito? Precisa chegar falando com todo mundo? Você quer aparecer e tal? Nesse movimento de tolher o outro, nesse movimento de reprimir o outro, você faz uma tentativa de despersonalização. E aí é muito engraçado, né? Porque justamente aquilo que fez você se apaixonar, você fica tentando ocultar, oprimir e imaginando que outras pessoas possam se encantar. E aí você fica nessa tentativa de mudança. Tanto que quando o casal chega no consultório e há uma queixa, eu sempre digo assim, mas me diz uma coisa, isso começou agora? É nesse momento que essa pessoa tem essa característica? Ou desde sempre? Porque conforme a estabilidade, a rotina, o desgaste, muitas coisas começam a incomodar. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre essas diferenças, porque são diferenças que você Isso. encontra nas pessoas. Claro. Como é que a gente consegue aceitar essas diferenças no relacionamento? É com o tempo que isso acontece, Pamela? Olha, Fábio, eu acho assim, o ser humano em geral, ele tem uma mania muito complicada, que é querer que o outro pense e seja como ele pensa e é. Tá. Então, há uma tentativa o tempo inteiro de modificar, adivinhar o que o outro pensa, questionar porque ele age daquela forma que ele deveria agir da outra maneira. Então, eu acho que essa dificuldade da gente entender uma coisa que parece tão óbvia, gente, que eu vou falar aqui, mas na prática, se você parar para pensar, se isso não acontece na tua casa, com certeza no vizinho acontece, que é essa dificuldade de aceitar que o outro é diferente que você, que ele não funciona da mesma maneira, ele vem de uma outra família. Ele vem de uma outra cultura, ele traz, eu falo que cada um de nós somos um mundo, e um mundo diferente, com experiências, vivências,
aprendizados, medos, sonhos, desejos. Então, quando eu começo a entender que esse outro é um legítimo outro e que não é igual a mim, mas que eu não preciso concordar com tudo, nem ele precisa concordar com tudo, mas a gente tem que aprender e exercitar a capacidade de ouvir, de considerar pontos de vista para que a gente consiga ampliar repertório. Então, para com essa história de ficar discutindo, querendo que o outro pense igual a você, que tem que ser assim, mas que você possa respeitar, ouvir, considerar. Ah, Fábio, você pensa assim? Poxa, eu penso assado. Então, assim, amplia. Eu acho que a gente começa a exercitar a sabedoria, né? Eu vou somando olhares da vida. Né? E aí eu discuto menos e fico com essa história, e paro com essa história que tem muito na relação, de que tem que ser assim, porque eu quero assim, e assim é o correto. Pois é. Então, atenção, Brasil, é possível sim uma pessoa torcer para o Palmeiras e outra para o Corinthians, ter um bom relacionamento. Ou se respeitando as diferenças. Ó, tem uma pergunta aqui muito bacana que vem lá de Natal sobre ter sucesso no relacionamento à distância. Mas daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. Porque, olha, eu queria falar um pouquinho, Pamela, sobre... é uma pergunta, a pessoa não se identifica, ela só coloca as iniciais dela, SM, lá de Natal. Sobre o relacionamento à distância. É possível a gente ter um relacionamento à distância hoje em dia? É possível. Eu acho que é sempre possível se os dois quiserem, entenderem que há esse obstáculo, que a distância sempre vai ser uma variável ali que vocês vão ter que administrar da melhor forma possível. E eu digo que ter a sabedoria de perceber que a distância é sim um empecilho, que a gente vai ter que lidar, então torná-la o menor possível é o ideal. Então, eu sempre digo, marque conversas. Hoje a gente tem N meios para isso. Faça planos juntos, por exemplo. Olha, eu vou ver um cinema aqui, você vê aqui. Eu tenho um paciente, por exemplo, que se relaciona com uma pessoa de outro país. E eles combinam de assistir, por exemplo, filmes ao mesmo tempo. Ah, então liga, dá play aí, eu dou play aqui. E aí eles vêm, né, cada um onde está, e depois conversam sobre. Que bacana! Né? Ou então, olha, vamos comer um lanche juntos? Aí eles combinam, aí liga, né, o computador, aí um come ali, vai conversando, o outro também. Marcam datas para conseguirem se ver. Dividem sobre a vida, o que fizeram, os planos, os desejos, o que tem vontade, expressam, fazem surpresinhas, enviam coisas. Então, eu acho que se vocês conseguirem fazer com que esses detalhes alimentem a relação, com certeza a distância vai ficar muito menor. Vai ser minimizado, com certeza. E aí, com o tempo, claro, a gente faz essa coisa acontecer e vocês se aproximam de fato. De verdade. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do perdão, mas eu tenho uma pergunta aqui que, inclusive, inclui essa questão do perdão. É da Alba, lá do Rio de Janeiro. Um beijo ao povo carioca, beijo. Olha, eles dão uma audiência pra gente impressionante. Aliás, eu fiz a minha palestra no Rio e eu tenho que agradecer, é mesmo, né? que foi uma delícia. Pessoal, assim, muito gostoso, participativo. Beijos para os cariocas, foi um grande prazer. Abraço ao nosso presidente aqui do Embrac, né, Dona Ani Tempesta, lá do Rio de Janeiro. Conheci lá a sede da Rede Vida no Rio de Janeiro, é lá na Mitra, muito legal. Um beijo para todo mundo, para Natália, todo mundo lá do Rio de Janeiro, um beijo carinhoso. Que bacana, beijos. Olha só, ela diz assim, sou Alba do Rio de Janeiro, Fábio e Pamela, e estou noiva há 5 anos. Olha só. 5 anos. Sempre eu percebo que o meu noivo é muito rancoroso. Tem como mudar? Bom, complicado, porque ele é rancoroso, né? Não é você. Então, eu falo que a mudança, até postei isso no meu Instagram. A mudança, gente, ela acontece de dentro para fora e é da outra pessoa, tá? Não adianta você querer mudar a pessoa, mas eu quero que ele mude, ele tem que fazer isso, porque é melhor para ele, porque eu já falei e tal. A gente pode até falar, conversa, pontua, dá uma opinião. Mas a pessoa, se ela quiser mudar, ela vai mudar. Se ela não quiser, não adianta. Então, essa história de que ele é rancoroso, você pode contar para ele o quanto isso te machuca, o quanto te magoa, como você fica chateada. Esse rancor na vida dele, como isso impacta a vida do casal. Tudo bem, isso dá para fazer. E também, se isso te machucar demais, se ele não fizer nada, se não mudar de jeito nenhum, eu acho que é um ponto a se pensar o quanto você quer continuar numa relação dessa forma, né, Fábio? Porque ninguém é obrigado a ser maltratado.
Ninguém tem que permanecer num relacionamento em que não há reciprocidade, que o outro não percebe o que é importante para você. Aliás, fundamental, né? Eu acho que você falar para o teu parceiro que alguma coisa machuca e o parceiro continuar fazendo para te machucar, alguma coisa não está andando legal na relação. Mas acho que o bom diálogo é sempre importante. Às vezes a pessoa não percebe que está sendo muito rancorosa. Não, por Às isso que vezes tem não, que né? contar, né? Falar, Conta você está sendo muito outro. rancoroso, pô, seja mais positivo na Isso. vida, enfim, né? Bate um papo, E né? você sabe, Fábio, que você falando isso, eu penso sobre o hábito, né? É. A pessoa, às vezes, ela começa a ser rancorosa, começa a ter um formato ali negativo de funcionar na vida, e assim, ninguém fala, né? Ah, não, melhor é o jeitão dele. E aí começa a ter esse rótulo, ah, é o jeitão dele. Ah, ele é assim mesmo, ah, chegou fulano. Ah, ele é assim, né? Garoto enxaqueca e tal. Então, Garoto e a enxaqueca é bom. pessoa, né? Ele veste esse, né? Já veste esse hábito, acaba funcionando dessa forma, se acomoda nesse lugar e vai todo mundo meio que aceitando. E a gente está falando hoje sobre aceitação, né? Versus sucesso na relação. Então, vamos ter cuidado com isso. A gente não tem que aceitar o que faz mal. A gente não tem que aceitar, e a aceitação, ó, anda ali com a tolerância. Então, cuidado com o que você está fazendo com a sua tolerância. Essa coisa de esgarçar a tolerância e ficar aceitando que a outra pessoa haja dessa forma, não está com nada e a gente não precisa disso. Tem uma pergunta aqui da Marina, que vive 23 anos com uma pessoa. Você vai falar daqui a pouquinho sobre Tá isso. bom. Se ela precisa oferecer para o parceiro dela uma terapia. Mas espera aí que eu já vou fazer a pergunta. Quem enviou a pergunta para a gente aqui, Pamela, Alguém que quer oferecer é a terapia? Marina. A Marina. Ela diz que vive há 23 anos juntos, mas ela diz que está cansada de falar, Pamela. Ela falou assim, eu preciso fazer o quê, hein? Eu preciso que ele faça uma terapia, mas ele não quer nem ouvir falar sobre terapia. Eu estou pensando na separação. Adoro esse programa maravilhoso e o quadro de vocês. E tem outros problemas que eu não posso falar. Mas vamos por partes aqui, Marina. Vamos começar com essa situação de que você acha que o seu marido tem que ter uma terapia. Tem que ter terapia? Eu gostaria de saber se eu tenho autorização de ser muito sincera com a Marina. Por favor. Marina, quem precisa de terapia é você, minha querida. Porque você quer que ele faça terapia, está há 23 anos, diz que está cansada de falar coisas para ele e ele parece não te escutar. Então, você está incomodada, ele não quer fazer terapia e você diz que tem várias questões que não pode dizer aqui. Ah lá a ideia, vai dizer no setting terapêutico com um profissional especializado, vai se sentir muito melhor, vai enxergar essa situação de uma outra maneira e eu sou suspeita a falar, mas este é o caminho. Olha só que interessante essa questão, Pamela. Boa noite, Fábio e Pamela. Sou José de São Paulo. Eu gostaria de saber qual que é o caminho a seguir no meu trabalho. Olha só, pois eu sou tratado com total indiferença por parte dos meus chefes e colegas de trabalho, uma vez que eu trabalho com vendas e sou o primeiro colocado em vendas do meu setor. Como administrar esse problema? Por favor, me ajudem e parabéns pelo programa. Quer dizer, o cara é o maior vendedor da empresa e parece um fantasma, é isso? Depende do que ele está olhando. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes, eu estava falando, coincidentemente, eu estava falando disso na segunda-feira com uma paciente minha que conseguiu uma coisa muito importante no trabalho dela, uma conquista enorme. Quando ela entrou, eu já falei assim, que legal, eu vi o que você conquistou, que bacana, estou feliz. Ela meio cabisbaixa falou assim para mim, mas eu estou chateada porque no grupo da família ninguém falou nada, no grupo dos amigos também não. Então, vamos tomar cuidado, gente, com essa coisa da gente esperar e querer que os outros vibrem, nos percebam, valorizem, validem, reforcem movimentos e conquistas nossas. Vocês precisam colocar uma coisa na cabeça, eu digo isso porque eu também já fui assim e eu aprendi, Fábio, eu digo a você, não sei se você faz isso, mas se você puder fazer, e quem está em casa também, tudo muda na vida. Primeiro é entender que ninguém ficará mais feliz com a própria conquista do que você mesmo. Então ninguém vai vibrar mais que você, não tem jeito.
Você sabe o quanto você lutou, o quanto você suou a camisa, o quanto foi difícil chegar aí, conquistar isso ou aquilo. Então, assim, você tem que vibrar, você tem que ficar feliz, você tem que se contar e perceber, caramba, que bacana o que eu consegui, que legal, eu estou sendo ali o primeiro vendedor, eu estou me destacando. Então, entender também que muitas vezes os outros colegas podem ter inveja, podem se sentir incomodados, podem olhar para você e falar assim, ah, caramba, por que ele e não eu? Então, se você não considerar essas variáveis e pensar de uma forma só em si mesmo e achar que todo mundo tem que ficar feliz por você, ah, eu sou o primeiro ali colocado, ah, eu tive sucesso nisso, todo mundo vai bater palma para mim. Infelizmente, a vida não é assim, tá? Tem algumas pessoas que, ok, né, vão vibrar, vão ficar felizes ali pela tua conquista, mas ainda acredito que isso seja uma minoria, tá? Que é maduro o suficiente para suportar o sucesso. Porque a desgraça, minha gente, as pessoas adoram. Nossa, que chato, como você tá mal, vou te ajudar e tal. Porque aí não compete, né? Não faz com que as pessoas tenham que mobilizar as próprias vidas e olhar para aquilo e falar assim, nossa, caramba, fulano Fábio deu certo, né? Então, no momento difícil, é muito fácil a mobilização e todo mundo ter piedade, né? Ser solidário. Agora, no sucesso, aí precisa de maturidade. Aí de generosidade também, capacidade de suportar as próprias sombras para conseguir olhar para o outro e falar assim, que legal, né? Reconhecer a luz de outra pessoa. Uma coisa que às vezes a gente está falando aqui sobre as atividades do trabalho, às vezes até em casa, né? Totalmente. Porque o homem, o marido, a mulher, mas porque ela ganha mais do que eu? Competição. Aí não, é a competição, né? Terrível. Vocês escutaram o que o Fábio falou? Isso é muito interessante, porque a gente acha que não. Mas muitas vezes é na própria casa. A gente está falando do casal, às vezes com irmãos, às vezes pai com filho. Essa competição de como você está ganhando mais do que eu, como você está tendo mais sucesso do que eu. Então, gente, se você está vivendo algum tipo de sensação como essa, né, que você percebe, que você mesmo está sentindo esse tipo de inveja, esse incômodo, então olha para si. Porque isso é muito mais da gente com a gente mesmo, né? Como que tá com a própria vida, como que você tá com as suas conquistas, com os seus propósitos, com as suas metas. Então, se o outro tá te incomodando demais, é sinal que você tá muito incomodado consigo mesmo. Então, olhar para dentro e perceber quais são as mudanças que você pode fazer, aí sim é um caminho muito mais inteligente, muito mais promissor. Não leva a sério. Ah, olha, sua mulher ganha mais que você. Deixa isso pra lá. Posso falar uma coisa? Bom. Tem uma pergunta aqui muito bacana. Diga. Curta e direta, hein? Ixi. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu sou a Índia, de São Paulo. Índia. Olha só. Ela perguntou assim, escuta, e quando o casamento vira amizade, Pamela? Ixi, Maria. Olha, é uma pergunta... São só amiguinhos. Então, é uma pergunta muito interessante e é um tema que já gerou muita polêmica e eu até proponho a gente falar sobre esse tema em algum momento, que é muito interessante. Olha, gente... Se o casamento é uma amizade e isso está ótimo para ambas as partes, se esse é o acordo, eu não tenho nada a declarar aqui, eu não tenho que falar nada e ok, tá? Porque eu não acho que tem uma regra que tenha que ser assim. Agora, se o casamento se tornou uma amizade, o relacionamento, o carinho ali, o amor é muito mais fraternal do que qualquer outra coisa. Vocês não namoram mais e uma das partes está desgostosa, ambas as partes estão no estranhamento, há um afastamento, aí um está pulando a cerca ali em silêncio e tal, aí eu acho que vocês precisam realmente entrar ali num acordo, conversar, usar da transparência, começar a pensar um pouco sobre a zona de conforto, a acomodação que vocês estão vivendo, o medo do término, da mudança, a dependência emocional que muitas vezes sustenta essa situação, essa preocupação do que os outros vão pensar caso a gente termine, caso eu saia desse relacionamento, o receio de como vai ser, será que eu vou aguentar, meu Deus, vou ter que mexer nisso e naquilo. Então, acho que são dois enquadres, né? Se assim tiver bom, ok. Agora, se não for aquilo que você realmente gostaria, comece já a entrar em contato com isso. Pare de querer tampar o sol com a peneira, ficar jogando a sujeira embaixo do tapete. Muito bem. Você tem agora, estamos acabando o quadro, mas Sim. Eu queria que você falasse da próxima palestra. Obrigada, Fábio. Aonde é?
Bom, ABC Paulista. Opa, é aqui em São Paulo. Então, se você está em São Paulo, venha para a minha palestra dia 19/5, 19 de maio, um sábado, uma manhã inteira. A gente vai falar sobre amor próprio, que é uma palestra, né? Um tema que eu estou trazendo desde dezembro, passando por várias cidades e muito feliz com a receptividade de vocês. Vou passar os meus contatos, tá? Primeiro que eu estou aqui toda quinta, adoro, é um prazer. Obrigada, Fábio. Meu Facebook. Pamela Magalhães Psicóloga, se você quiser me seguir. No Instagram é @psipamela, @PSI Pamela. No YouTube você coloca lá Pamela Magalhães Psicóloga, que você vai ver um monte de vídeo e vai ser um prazer ter você pertinho de mim. 19 de maio. 19 de maio. Santo André, é isso? Santo André, no ABC Paulista. ABC então, Paulista. se você estiver em São Paulo, vem, já dei minhas redes sociais. Vale a pena. Sim, Entre sim. em contato. Tchau. Obrigada, até querida. quinta, se Deus quiser, Obrigada, viu? até quinta.